Neste tempo do capítulo 6, a obra da reconstrução da muralha de Jerusalém estava praticamente concluída. O muro já havia sido erguido e agora faltava colocar os portões, como se a obra já estivesse na fase de acabamento. Todo o muro já havia sido concluído, ou a muralha de Jerusalém já estava pronta, não havia brechas, estava tudo pronto, bonitinho. Mas agora estava na parte de colocar os portões. E os inimigos de Deus estavam furiosos com esta obra. Eles não queriam que esta obra concluísse de forma alguma. Eles estavam então nervosos, eles estavam furiosos, porque eles estavam praticamente concluindo a obra de Deus, a missão que lhe foi dada. E eles estavam querendo a qualquer custo impedir que esta obra chegasse ao fim. É notável, amados irmãos, a persistência do inimigo até o final da missão de Neemias. É notável, meus queridos irmãos, que nos dias de hoje, a persistência do inimigo também sobre as nossas vidas, em tentar derrubar a obra de Deus, em tentar atrapalhar aqueles que estão trabalhando na causa e na casa de Deus. A igreja de hoje, meus irmãos, no sentido universal, não no sentido da igreja universal do Reino de Deus, mas na igreja universal, ela tem sofrido com relação a isso. Quantas vezes Satanás usa métodos, momentos, circunstâncias e até pessoas para tentar impedir o crescimento de uma igreja, para tentar impedir que você complete a sua missão, que você trabalhe na obra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes Satanás usa de suas artimanhas maldosas para tentar desestabilizar o povo de Deus, a obra do Senhor? Eu me lembro de uma mensagem do meu pai, quando ele disse que quando uma pessoa se levanta para trabalhar na obra de Deus, Satanás se levanta ao lado dela, mas não para ajudá-la, não para dizer agora eu vou dar as mãos para você e vamos fazer a obra de Deus. Não, ele se levanta para tentar destruir aquela pessoa, atrapalhar aquela pessoa e impedir que ela faça aquilo que o Senhor deu a ela como missão. Isso tem sido uma realidade, meus irmãos. Quantas vezes nos levantamos para cumprir uma missão mais específica na igreja local que o Senhor nos deu, e aí Satanás se levanta também tentando nos desanimar, tentando que nós deixemos de fazer, desistamos. Quantas vezes isso acontece, meus irmãos? Quando isso acontecer, e espero que isso não aconteça, mas se isso vier a acontecer, de nos levantarmos com um propósito e compromisso de fazer alguma missão específica, antes, aliás, não podemos deixar que Satanás dê uma rasteira em nós, mas nós é que devemos dar uma rasteira em Satanás. Nós devemos estar firmes. Se Deus nos deu a oportunidade para trabalhar, nós vamos nos colocar em pé e vamos pedir a Deus que nos fortaleça e vamos cumprir aquilo que temos, a tarefa que nos foi incumbido de fazer. Alguns pontos que eu quero destacar com os irmãos que aconteceu com Neemias e que pode acontecer conosco nos dias de hoje com relação à obra do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos tomar cuidado com as propostas mundanas que nós ouvimos durante a execução da obra de Deus. Voltemos até o tempo de Neemias. Vejamos, o muro já estava concluído, sem brechas. Interessante aí o versículo de número 1, a última parte que diz: já não havia brecha alguma. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este detalhe. Neemias concluiu o muro, era como se fosse a etapa principal, né? E depois os acabamentos. Vamos colocar os portões aí já na fase de acabamento. Então ele fez o muro, concluiu o muro de Jerusalém e não havia brechas naquele muro. Presta atenção que eu vou lhe dizer agora, meu querido irmão.
Se você estiver construindo a sua vida e deixar brechas nela, pode ter certeza de que o inimigo vai aproveitar dessas brechas para poder entrar na sua vida, tentar destruir a sua vida, tentar atrapalhar a sua família, tentar atrapalhar a obra de Deus. Ele não vai ficar satisfeito. Aliás, ele não fica satisfeito com uma igreja que trabalha, com um irmão que se compromete em fazer a missão, a trabalhar para o Senhor. Ele não vai ficar satisfeito, ele não vai ficar contente. E tudo que ele puder fazer para tentar atrapalhar, para tentar impedir você na sua caminhada cristã, ele vai fazer. Mas nós temos que tomar cuidado com o deixar as brechas. Às vezes nós estamos construindo muros altos, mas nós estamos deixando brechas, pensando que Satanás não vai entrar por essas brechas. Mas nós devemos nos lembrar que ele pode usar exatamente estas brechas para entrar e nos atrapalhar. Então vejam, queridos irmãos, faltava agora a colocação dos portões. E eles eram revestidos de metais justamente para resistir a possíveis eventuais incêndios. Então todo o trabalho da edificação do muro foi concluído e agora era a parte de colocar os portões. E o que isso significava para o inimigo, para os inimigos? Era a última chance deles impedir, ou tentar impedir e acabar com tudo. Imagina eles conversando, dizendo: é agora ou nunca. Já está na fase de acabamento. O muro foi erguido, agora Elias vai colocar os portões. Agora nós vamos ter que agir. Ou então eles vão prevalecer. É agora ou nunca. Sanballat e Gesem fazem então um convite aos homens de Deus. Observe comigo no texto sagrado mais uma vez, no versículo 2. Vem e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. É claro, meus queridos irmãos, que era uma emboscada, era a morte na certa. Essa região era próxima a Filístia, e ali estavam os aliados de Sanballat. Se Neemias fosse ao encontro dos inimigos, aceitando este convite maldoso, Neemias iria para longe do seu povo, ele não teria uma proteção, ele estaria lá na região dos inimigos de Deus. Neemias sabia que este convite era nada mais e nada menos do que uma emboscada para os homens de Deus. Não era um convite amoroso de um inimigo, não era um convite cordial, de pedido de perdão, não era nada disso. Era um convite para a morte. Tanto é que a expressão que Neemias usa, aí no final do versículo de número 2, intentavam fazer-me mal. Essa expressão neste contexto significa literalmente a morte. E a resposta de Neemias, queridos irmãos, foi uma excelente resposta. A resposta de um líder maduro, de um líder experiente, de um líder que estava de fato sob os cuidados de Deus. E ele então dá uma resposta maravilhosa. Olha aí no versículo de número 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Outras traduções dizem: estou fazendo um trabalho muito importante. O trabalho de Neemias não era só com os muros, meus irmãos, era com gente. Neemias era um líder de extremo valor para aquele povo. E se Neemias faltasse naquele momento, o povo iria enfraquecer em seu ideal. E Neemias então responde com equilíbrio, com discernimento, e ele diz: eu não vou, eu estou ocupado com a obra do Senhor. Grave no seu precioso coração: quem tem trabalho para fazer na obra de Deus, não tem nem tempo
para ouvir as propostas do adversário. Cuidado, meus amados irmãos, meu querido irmão, com os convites que você tem ouvido por aí. Às vezes, Satanás pode usar, como eu disse, métodos, momentos e até pessoas de dentro para tentar atrapalhar a sua missão, para tentar atrapalhar a obra de Deus. Cuidado com as propostas que eles estão fazendo por ele. Às vezes você pode pensar ser um convite cordial, um convite amoroso, interessante, mas que na verdade é um convite que vai levá-lo à morte, que vai levá-lo para longe de Deus, que vai levá-lo para longe da casa do Senhor. E principalmente os adolescentes, os jovens nesta fase, eles devem prestar muita atenção nos convites que lhes são feitos, principalmente aqueles que entram na universidade, na época da faculdade. É impressionante como nós vemos nas igrejas aí o número de jovens que cresceram na igreja com suas famílias, entraram para a faculdade e foram para longe do Senhor e se distanciaram da casa do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com os convites que vêm sobre nós. Nós precisamos ter discernimento espiritual para responder da maneira correta e sob a vontade de Deus a cada uma dessas propostas que nos fazem. Às vezes, você pode entender este convite como sendo um convite cordial, quando na verdade não é. O inimigo de Deus, meu amigo, que também é o nosso inimigo, eu creio que ele não é meu amigo, espero também não ser o amigo de vocês, dos irmãos. O inimigo de Deus, ele pode usar até pessoas para tentar tirá-lo da casa do Senhor, gente da sua família. E nós precisamos então estarmos atentos com relação a isso. Eles podem tentar fazer intrigas para tentar desanimar a igreja de prosseguir, tentar desanimar o irmão de caminhar na obra do Senhor. É por isso que nós temos que estar firmes na palavra de Deus e convictos que estamos fazendo a obra do Senhor, não é para o homem, mas para Deus. E nós não podemos dar ouvidos às vozes estranhas, não podemos dar ouvidos a outras vozes, mas devemos dar ouvidos somente à voz de Deus. Ocupe-se com os trabalhos da obra do Senhor. Ocupe-se com os trabalhos da sua igreja, pois quem está investindo tempo na casa e na causa de Deus não perde tempo nem ouvindo as propostas mundanas, as propostas que vêm de Satanás. Esta é a primeira lição. Cuidado com as propostas na execução da obra de Deus. Segunda lição: peça ao Senhor que aumente as suas forças para executar bem a obra de Deus. A partir do versículo 5 até o 9, nós podemos ver que Sanbalat lhe manda uma carta aberta, que é uma carta pública e mentirosa, a respeito de Neemias, com a intenção de denegrir a imagem e a moral dele. Olha a partir do versículo 5 mais uma vez. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei dele segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem em ti em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. A intenção dos inimigos, claro, queridos irmãos, era jogar todas as pessoas contra Neemias. E convenhamos que esta jogada e essa trama, ela foi inteligente, foi bem armada. Satanás, ele é astuto. Só que Satanás usa da sua inteligência,
A astúcia de Satanás é para o mal, porque a maldade é característica da sua própria essência. Então ele faz essas tramas, bem armadas na maldade, para tentar jogar uns contra os outros. Olha só o que o inimigo faz. Não deixe isso acontecer na sua vida. Não deixe isso acontecer na sua família. Não deixe isso acontecer na sua igreja. Satanás, que é um acusador, ele pode inventar histórias para tentar convencê-lo de que seu irmão aí do lado, por exemplo, não é confiável, que seu pastor é um falso profeta. Satanás é acusador, Satanás é mentiroso, e Satanás ele pode colocar um monte de interrogações na sua mente para você não se relacionar com o seu irmão, com a sua família espiritual, com a sua liderança. Ele vai colocar essas interrogações na sua cabeça para tentar desanimá-lo de fazer a obra de Deus. Tudo que você puder pensar que Satanás pode fazer para tentar atrapalhar a obra de Deus, ele pode fazer, mas não significa que ele vai conseguir. Aí depende de mim, depende de você, depende da nossa força. Neemias não era um falso profeta. Neemias era um homem de Deus. E o que Neemias faz? Ele pede a Deus que aumente as suas forças, as forças de suas mãos. Olha o versículo de número 8 e 9. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por gentileza. Porém, eu enviei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, olha só essa última parte aí, você pode destacar na sua Bíblia. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Senhor, aumente as forças das minhas mãos, aumente o meu vigor. Nós não estamos isentos, amados irmãos, de sofrermos ódio e acusações falsas, mas nós podemos proceder como Neemias procedeu. E o que ele fez? Ele negou as acusações e ele orou, pedindo a Deus que aumentasse as suas forças, as forças das suas mãos. Neemias orou pedindo a Deus que fortalecesse as suas mãos. Agora veja só, ele não pede a Deus, ele não pediu para que o Senhor fortalecesse a sua língua, para que ele pudesse bater boca com os adversários, para que ele pudesse justificar: não, essa carta não é verdade, essa carta não estão dizendo, essa carta aberta é uma proposta do inimigo, uma jogada para tentar jogar uns contra os outros. Ele não ficou ali se justificando, ele apenas negou e ele orou pedindo a Deus: Senhor, fortaleça as forças das minhas mãos, fortaleça a minha alma. Para que ele orou pedindo a Deus aí isso? Para que ele pudesse continuar executando a missão de Deus e trabalhando na causa do Senhor. Que coisa linda! Olha a Deus, meu querido irmão, pedindo força para que você trabalhe na obra de Deus. E a justiça Ele mesmo, o Senhor Deus, fará, porque Ele conhece plenamente o seu coração, Ele sonda o seu coração, Ele sabe de todas as suas intenções. Então deixe sua vida nas mãos de Deus e continue trabalhando na obra do Senhor. Não pare, não dê uma pausa. Eu vou dar uma pausa, depois eu volto. Não faça isso, porque isso não é o correto. Neemias não fez isso. Neemias, os irmãos podem ver no decorrer do capítulo 6 que ele não fugiu, ele não recuou, mas ele continuou firme, ele foi até o final. Ele poderia ter desanimado com as pressões, com as emboscadas, com tudo com as adversidades que ele estava sofrendo ali com os homens de Deus, mas ele seguiu firme no seu propósito. Ele disse: eu vou até o fim, Deus me deu essa missão, eu vou cumprir, eu não vou me afastar, eu não vou dar uma pausa, eu não vou recuar, mas eu vou continuar. Senhor, aumente as forças das minhas mãos para que eu possa ter vigor de continuar a executar a tua obra. Assim nós devemos fazer também, meus irmãos. Precisamos encarar de frente os problemas, pedir forças ao Senhor e continuar o nosso trabalho, que não é vão no Senhor.
Em terceiro e último lugar, finalizando esta mensagem, creia que Deus estará com você até o fim da sua missão nessa terra. O muro foi terminado e os portões foram assentados. Olha aí agora sim, capítulo 7, versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. Neemias foi um homem firme, meus irmãos. A obra foi concluída. Neemias cumpriu a missão que o Senhor o designou. Todos nós temos uma missão nessa terra, que é de expandir o reino de Deus. Todos nós temos missões específicas na casa do Senhor. Todos nós temos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades na caminhada cristã. E nós precisamos entender isso. Deus não vai nos abandonar. Ele estará conosco até o fim da nossa caminhada neste dia. Então vamos continuar firmes, meus irmãos. Vamos dar as mãos uns aos outros e vamos cumprir da melhor forma o que Deus nos designou como igreja, como povo de Deus, como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos edificar o muro, vamos trabalhar para o Senhor, vamos erguer muros, vamos no sentido de avançar, de concluir a missão que Ele nos tem dado. Que Deus nos abençoe. Amém.